Tudo bem, gente? Eu sei que eu tô muito tempo sem postar vídeo, né? Não dou sinal de vida. E desculpa mesmo, é porque eu tenho muita vergonha da minha voz. Eu tô fazendo esse vídeo por pura raiva, tô sendo forçada pela diva. Mas ela mandou, né? E o pedido dela é uma ordem. E eu vou fazer um vídeo falando sobre o hiperfoco problemático e um hiperfoco saudável. Se é que eu tenho moral para falar com isso, né? Mas isso foi um acontecimento que aconteceu na minha vida e eu queria comentar um pouco sobre isso e vocês podem falar sobre suas opiniões, o que vocês acham que é um hiperfoco saudável e um hiperfoco problemático. Eu desliguei o ventilador, que eu não vi que o ventilador tava muito alto no áudio, então deve estar melhor agora. A história aconteceu quando eu estava na escola e aconteceu com um amigo meu, que eu não vou dizer o nome por enquanto, vamos chamar ele de V. E o V, ele era um aluno novo que entrou na escola e logo fomos amigos, porque a gente gosta das mesmas coisas. E também porque o V, ele é afeminado. E todo mundo sabe que os gays são muito legais. Então a gente logo virou amigos. E teve um dia que o V me puxou para um canto e falou: Ei, Ruth, tem uma menina me observando já faz 2 dias inteiros. No primeiro dia eu pensei que era doidice da minha cabeça, mas ela realmente tá me seguindo. Ela realmente tá me olhando. Eu tô muito desconfortável, não sei o quê. Pois é isso mesmo. Aí eu encontrei a menina que estava observando ele. E o que eu reparei na menina é que ela era do síndrome autista e ela tinha um hiperfoco com pessoas de cabelo grande. O V, ele tem uma franja, tipo, uma franja bem grande, né? Que não se vê muito em garotos logo da escola, né? Que garotos usam esses cabelos raspados, assim, que pra mim não é muito bonito, mas tudo bem, né? Gosto é gosto. E o V, ele não usa esse, ele deixa o cabelo um pouquinho crescer, né? Pra fazer uma franja. E a menina, ela gostava desse tipo de cabelo, de menino de cabelo longo. Ela tinha um hiperfoco nisso. E ela realmente estava seguindo o V por todo canto que a gente ia. E era de uma forma assustadora. Não era tipo disfarçada, ela realmente ficava parada em um canto, olhando fixamente para o V. E isso estava até ficando desconfortável para mim também, que eu sempre ficava do lado dele. O V, ele já queria ir para casa. Ele queria ir embora da escola porque ele não estava se sentindo bem. E eu falei que tudo ia ficar bem, que eu estava do lado dele. E a menina apareceu bem na hora. Ela tentou tocar no cabelo do V, só que eu segurei o braço dela antes que ela pudesse fazer isso, porque o V, ele gosta muito do cabelo dele. O cabelo dele é a coisa que ele mais gosta do corpo dele. E ele não gosta que ninguém toque no cabelo dele. Ele não gosta de toque físico em geral, mas o cabelo dele é o que ele mais odeia que toque. Aí eu segurei o braço da menina, além do mais dele se sentir desconfortável com ela, ele não queria que ninguém tocasse no cabelo dele. Então, eu fiz isso, foi por impulso. Eu nem raciocinei, o meu corpo agiu antes da minha mente. A menina ficou olhando pra mim e, tipo, eu não tinha desculpa, porque eu não fiz isso. Tipo, é porque eu raciocinei que eu tinha que fazer isso, eu fiz isso por impulso. A Alice, que é uma amiga nossa, ela ficou na minha frente e falou: Ah, não, ele tá com dor de cabeça, aí ninguém pode tocar na cabeça dele senão dói, né? Ela me salvou, porque ela viu que eu tinha feito isso por impulso. Aí a menina ficou zoando o V, dizendo que ele tava com a cabeça doendo, não sei o que. E a menina ficou espalhando coisas sobre o V para toda a escola. Falava para funcionários, para o diretor, apontava para o V, falando: Ai, aquele lá é o meu namorado, não sei o que, inventando por causa de mentira, só para o V ficar mais desconfortável ainda.
eu disse, essa menina tinha um hiperfoco com pessoas de cabelo grande. Ela amava pessoas de cabelo grande e ficava perseguindo. E isso pra mim, ao ponto de ficar perseguindo e ficando olhando diretamente para a pessoa, é um pouquinho problemático. Mas eu não posso falar muito porque eu também tenho um hiperfoco em uma pessoa, mas é somente uma pessoa em específico, que é a Yane-san. E sim, pessoas que vivem comigo, pessoas que conversam comigo, sabem disso, sabem perfeitamente disso. Só que diferente da menina, eu tento não deixar a diva desconfortável em nenhum momento. Quando teve um dia que eu dei em cima da Sam, na zoeira, e antes de dar em cima dela, eu falei primeiro, ó, diva, primeiramente, né, desculpa aí, mas é que, ó o desenho que eu fiz pra tu, ó, que mulher poderosa, viu? Foi mais se você estiver desconfortável, tá? Mas mulher poderosa, viu? Eu falei isso quando a gente tava conversando. E ela até perguntou se por que eu tava pedindo desculpa. Aí eu falei, não, é que eu não quero incomodar, sabe? Pois é, eu tento não deixar ela desconfortável e eu acho que eu fico um pouquinho obcecada por não deixar ela desconfortável. Tenho muita vergonha de falar desse meu hiperfoco com ela, porque eu nem sei se ela sabe. Eu já fiz um bocado de desenho, um bocado de animação, um bocado de presentinho lá, e a maioria deles eu nem mostrei pra ela. Alguns eu mostrei recentemente, e outros nunca viram a luz do dia. Eu espero muito que o meu hiperfoco nela seja saudável. Se não for, eu vou me matar. E também tem uma razão pela qual eu sou obcecada nela. E o motivo é porque a Yane, ela apareceu em um momento da minha vida que eu tava quase querendo, né? E eu tava muito deprimida nesses tempos e quando eu tava já querendo fazer isso, o YouTube me recomendou o vídeo dela, sendo que eu nunca nem vi o vídeo dela na vida. E quando eu vi, cara, eu dei uma risada tão boa. Eu não lembro qual era. Eu não lembro o título do vídeo, mas eu vou deixar aí na tela qual foi o meu primeiro vídeo que eu vi dela. E, cara, eu ri tanto, eu fiquei tão feliz, eu amei a edição, eu amei o assunto, cara. Nossa, vídeo bom do caralho. E eu fiquei muito apaixonada pelo conteúdo dela. Eu fiquei apaixonada, eu queria chegar no mesmo nível dela um dia, por isso que eu me tornei uma editora. Eu quero, pelo menos, tentar chegar no mesmo nível que ela algum dia. E durante toda essa minha caminhada para tentar aprender a edição, a melhorar a minha edição, ela sempre tava lá. A Yane, ela me segue lá no TikTok desde o primeiro momento que eu comecei a editar. Ela curtia, ela comentava, ela republicava os meus vídeos e isso me dava mais motivação para continuar, porque ela estava acompanhando o meu progresso. Ela estava acompanhando o caminho que eu estava seguindo na edição. Isso me deixava muito feliz, me deixava muito motivada. Até hoje ainda deixa. Na época que eu comecei a fazer desenhos da Yane, eu tinha dislexia. Até hoje eu tenho, só que é menor. Eu tô tratando, tá? Tô treinando. E né, na época eu não falava o nome dela corretamente. Por algum motivo eu falava Daiane em vez de Iane. E eu ficava muito triste quando eu errava o nome dela. Eu ficava muito triste mesmo. E é por isso que hoje em dia eu chamo ela de Sam, né? Que é Daiane Sam. E eu chamo ela só de Sam porque eu não sabia falar o nome dela corretamente. Hoje em dia eu sei. Aqui, pô, mano, já faz um ano que eu chamo ela de Sam. Aí eu me acostumei. E a própria não se importa. Eu perguntei pra ela se ela se incomodava se eu chamava ela de Sam ao invés de Anne. E ela falou que não. Eu, tá bom, então. Aí eu comecei a chamar ela de Sam e, e é só uma curiosidade bem legalzinha que eu quis acrescentar no vídeo.
Na época também que eu comecei a fazer os desenhos, eu não sabia a aparência dela, pois a Sam nunca mostrou a aparência nas redes sociais. Então, eu criei uma personagem do zero para representar a Sam. Eu coloquei lá, né, todas as minhas inspirações que eu fiz para criar a personagem, e essa foi a personagem que representava a Sam por muito tempo na minha vida. Eu fiz desenhos, eu fiz animações, eu fiz um bocado de coisa. E agora, né, que ela mostrou a aparência, ela postou lá no TikTok dela, eu agora uso a aparência que ela postou lá para fazer alguns vídeos, mas eu ainda prefiro a que eu criei, né? Porque já faz um quê? Um ano também, já faz um ano também que eu uso essa personagem para desenho e tal. Eu espero muito que meu hiperfoco seja saudável, diferente do hiperfoco daquela doida lá. Perdão, perdão, eu esqueci que ela é especial. Calma. Mas uma coisa que podemos ser bem sinceros é que aquela garota não é a vítima da história, né? Porque ela perturbou o meu amigo V, que não tinha nada a ver com o assunto. Ela perturbou, ela perseguiu, ela fez ele passar mal. Muita gente falou que ela era a vítima e que ele deveria aceitar, não sei o quê, mas em nenhum momento ela foi a vítima. Quem foi a vítima foi o meu amigo, que teve que passar por essa coisa de ficar perseguindo, ter um stalker, literalmente um stalker na escola. O diretor não fez nada para tentar coisar isso. E só quando ele foi falar com as cuidadoras da menina que ele conseguiu ter um pouco de paz. A menina parou de seguir ele, mas ela continua vendo ele de longe. E eu continuo olhando com cara ruim pra menina, pra ela ver que se ela tentar se aproximar do meu amigo de novo, eu vou estar lá pra impedir. Ela não posso nem xingar a menina. E aí, gente, tudo bem? Então, eu tava aqui editando e eu esqueci de falar uma parte bem importante sobre o meu hiperfoco com a Sam. O motivo pelo qual eu ainda não contei pra Sam, porque a Sam, ela não sabe, eu acho que ela não sabia sobre o meu hiperfoco com ela, é porque eu tenho muito medo da Sam descobrir que eu tenho um hiperfoco nela e não querer mais ser minha amiga, ela não querer mais falar comigo, ela querer se afastar de mim. Aí é por isso que eu não contei pra ela. Eu fiquei 2 anos escondendo isso e quando a gente completou um ano de amizade, eu queria muito contar pra ela, eu queria muito que ela soubesse, mas eu ficava com medo, e eu ficava com negação, eu ficava com vários pensamentos na minha cabeça, que ela iria me rejeitar, que ela não iria mais querer ser minha amiga. Mas depois de muito conversar com as minhas outras amigas que sabiam disso, eu finalmente estou aqui falando e eu não sei se ela vai ver esse vídeo, mas pelo menos Jazz! Pelo menos eu falei, né? Eu parei de esconder isso e eu tô falando livremente aqui. E é só mais um detalhezinho no vídeo. Mas esse vídeo foi mais um desabafo meu. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Nunca mais vou fazer vídeo na minha vida. Tchau!